Conteúdos lo-fi. Eu estou percebendo que esse movimento de criação de conteúdos através no modelo de lo-fi se popularizou desde janeiro de 2025. Eu vou te falar também qual que é a importância do conteúdo lo-fi, tanto no tráfego orgânico e no pago também, e como que eu estou utilizando aqui com os meus clientes, fechou? Então você já vai sair desse vídeo já criando seus próprios conteúdos, também já utilizando eles no tráfego pago, justamente com foco em vender seus serviços, produtos ou infoprodutos. A primeira vez que eu ouvi falar nesse tipo de conteúdo foi em 2025, em janeiro. E por incrível que pareça, eu sempre fiz esse tipo de conteúdo antes lá no TikTok, né? Bem antes, na época de 2020, 2021. Só que eu ouvi falar a primeira vez pela Helena Bezan. Helena Bezan? Acho que é, deixa eu ver. É ela mesma. Ela é uma baita criadora de conteúdo lá no TikTok. E aqui no YouTube eu ouvi falar pelo Elton Luiz. Ele tá viralizando bastante aqui no canal no YouTube, né? Nossa, os conteúdos dele, tipo, eu gosto bastante. E ele meio que popularizou esse tema, não pelo lo-fi, mas ele fala que é uma espécie de talking head. O que seria isso? É isso que eu tô fazendo com vocês. Eu pego a câmera, ligo aqui meu microfone e começo a falar aqui com vocês, entendeu? Sem edição, sem corte, sem nada. E qual que é a importância deste conteúdo, assim, nos dias de hoje, tá? Eu peguei até minha anotação aqui porque eu não quero cortar esse vídeo só pra vocês entenderem, ó. A minha segunda pauta que eu vou falar. É bom porque eu gravei aqui um conteúdo no meu YouTube falando assim, como que eu faturo R$3.000 por mês com tráfego orgânico. Eu fui falando alguns storytelling e as pessoas meio que se confundiram, então eu decidi colocar tudo em pauta assim pra eu poder trazer um conteúdo que tem início, meio e fim. Porque eu quero que você já saia desse vídeo já está tendo resultado, entendeu? Entendeu o que eu falei e já começar a aplicar aí no seu negócio. Então assim, o que eu estou percebendo, por que esses tipos de formato de conteúdo eles dão muito certo, é por conta dos avanços das IAs. É o seguinte, a internet, ela disponibilizou uma oportunidade das pessoas colocarem muitos holofotes e aquele até microfone. Imagina, sabe aquele microfone que você coloca assim e começa a falar? A internet é isso. Então ela deu poder para as pessoas falarem. E cada um fala várias coisas o que quer. Quando veio os avanços das IAs, as pessoas começaram a criar conteúdo através de IA. Não tem problema em colocar, só que você vai ser uma pessoa industrializada. Você vê tanta gente falando por aí, mas são pessoas indústrias, são várias indústrias falando, porque tudo vem do chat GPT. E por mais que isso possa vender para você no curto, no médio prazo, não é algo sustentável, porque o que você está falando, qualquer outra pessoa fala, ou qualquer outra pessoa está fazendo. Né? E o que me dá o direito de vir aqui também falar? Será que eu sou diferente? Se eu não, o que me dá o direito? É a questão da minha experiência. Eu estou já vai fazer 7 anos no mercado digital. É porque antigamente eu era CLT, eu estou empreendendo, vai fazer 3 anos e meio. Então eu já tenho uma experiência, eu já investi quase 3 milhões em tráfego pago. 2 milhões e 700, porque eu sempre arredondo para 3. Então se eu já investi, já participei de lançamentos, clientes meus já faturaram 1, 2 milhões de reais, então eu tenho um pouco de bagagem. E isso é legal porque quando eu trago um conteúdo mais assim pra vocês, né, se você já me acompanha aqui no meu canal, eu fiz diversos conteúdos relacionados a tráfego pago, escala de campanhas, os conteúdos lo-fi assim também que eu estou tentando trazer esse tipo de conteúdo onde que eu me apresento, falo o que eu faço, como eu penso, a minha opinião, sem editar, sem corte. Cara, eu coloquei minhas pautas tudo aqui, ó. Coloquei tudo aqui porque eu não quero ficar cortando esse vídeo. Eu vou gravar ele e já vou postar. Porque é bom para vocês também conhecerem como que eu sou, né? Também é legal porque os conteúdos lo-fi, eles geram um tipo de relacionamento. E com os avanços das IAs, você vai vir com o seu sistema de eu nicho. Quem popularizou também isso foi o Elton, né? De você é o seu nicho. Eu acredito muito nisso, porém, é ideal, quando você começa a fazer esses conteúdos lo-fi, é importante que você entenda para quem você vai falar e o que você quer com esse tipo de conteúdo. Como eu fui doutrinado nesse mercado de infoprodutos, e observação, não é ensinado, é doutrinado, eu vim pelo Érico Rocha. Então você percebe que a única coisa que importa não é todas essas ondas marotas que vem no mercado digital, e sim o seu posicionamento, o seu brand pessoal, caso você seja uma autoridade, ou o seu brand institucional, caso você tenha uma empresa ou um e-commerce, um aplicativo que seja. Mas com esse avanço das IAs e as pessoas ficando
se transformando em indústrias, falando as mesmas coisas, de vez cada um ter sua opinião, você começa a ficar de saco cheio, porque é tudo a mesma coisa. Já dizia o Seth Godin, você precisa ser uma vaca roxa se você quiser se destacar no meio desse mar de oceano, assim. No meio de mar de oceano é foda. No meio dessas vacas aí que são todas iguais, você precisa ser uma vaca roxa. E a única forma de você fazer isso, hoje em dia, é você se posicionando no nicho e colocando a sua opinião naquele nicho. É igual eu falo nos meus vídeos aqui. Cara, tráfego pago não vai resolver o seu problema. E olha que eu sou uma autoridade na noção de tráfego pago, mas eu falo, tráfego pago não vai resolver o seu problema. Porque você não tem um motivo para poder vender. E as pessoas não têm um motivo para poder comprar. E esse motivo é o seu posicionamento, tua marca pessoal. Porque como eu fiz muitos lançamentos com vários experts, eu percebi o que vendia não era o tráfego, era o expert. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, essa opinião que eu estou dando aqui para você é minha opinião que vai de encontro ao mercado. Então, eu estou sendo uma vaca roxa no meio de vários outros gestores de tráfego que são apertadores de botões, que está ali prestando o seu serviço. Eu tenho uma agência. Então, esses conteúdos lo-fi ajudam para você dar sua opinião, tá? E algumas pessoas vão concordar com a sua opinião e outras sim, outras não. É normal, é tranquilo isso daí. Mas conteúdos lo-fi ajuda você a se relacionar. É por isso que também, eu vou te passar uma estratégia no final desse vídeo, que é a estratégia do espelhamento. É por isso que os conteúdos lo-fi eles são muito bons. E como que eu utilizo ele no tráfego pago? Hoje em dia, as campanhas que mais dão retorno aqui para os meus clientes, tá? O que eu tô falando aqui, pessoal, se você é um empreendedor, se você é um dono de negócio, aqui serve para você também, tá? Então, as campanhas que servem aqui para os meus clientes, seja eles clínicas estéticas, consultórios, infoprodutores, se você tem um local físico ou empresas B2B, os anúncios que mais convertem são aqueles que são mais vendáveis, que vende, entendeu? Paralelo a isso, os anúncios que são mais low-fi, ou seja, que você só abre a câmera e começa a falar, eles vendem muito bem também, porque eles não têm cara de anúncio. E é isso que você deve utilizar também na sua comunicação. Eu sei, você quer vender o seu negócio, eu também quero. Eu não tô aqui no YouTube à toa, eu tô aqui para vender a minha agência, para vender minhas consultorias e mentorias. É lógico, pessoal. Isso aqui, ninguém faz conteúdo por fazer. É óbvio que as pessoas têm uma intenção por trás, porque é isso que precisa ter, tem que ser uma coisa intencional. Não é legal ficar criando conteúdo tipo de uma maneira, vou criar conteúdo porque eu quero criar. Não. Você tem que envolver um negócio por trás. E quando eu falo de conteúdo lo-fi, para você que trabalha com tráfego, ou se você já está trabalhando com tráfego, é engraçado que quando eu peço para meus clientes, para eles, tipo assim, o pessoal fala, mas Mike, o que você acha que é bom eu fazer? Eu falo, qual que é a sua opinião sobre tal assunto? Mike, minha opinião é isso. Você acha que eu, Mike, devo comprar seu produto e por quê? Mas deve comprar por conta disso. Isso é um conteúdo lo-fi. Isso gera relacionamento, porque você está dando a sua opinião. Qual que é a sua forma de ver o mundo? As pessoas querem ver isso, entendeu? Então isso é muito importante. Tá vendo? Eu falei muito importante, eu já ia cortar o vídeo e ia iniciar uma nova narrativa, mas o próximo tópico que eu quero falar aqui, que é o seguinte, antigamente eu tinha um sócio que ele veio desse mercado de designers, né, tudo mais, e ele falou assim pra mim, Mike, eu acho que é porque ele é um cara de brand, ele gosta de identidade visual, posicionamento visual, ele é muito assim, um cara muito inteligente, né, é um antigo sócio meu aí, a gente mantém contato, enfim. Ele falou assim pra mim, Mike, os seus conteúdos do TikTok, eles são muito simplistas, cara. Eles são muito simples, isso que eu acho dos seus conteúdos. Aí teve uma vez que eu mandei um print pra ele, de um cliente que veio até mim, um cliente que ele tem 3 redes, assim, de roupas de surf, bem de pessoas de gente alternativa, é de São Paulo, e eu mostrei esse print pra o meu antigo sócio. Ele falou, caramba, mano, que loucura você tá conseguindo fechar cliente pelo TikTok. Sim, porque no TikTok, se você faz uns conteúdos que eles são mais profissionais, eles vão engajar. Isso te dá uma percepção de autoridade e é bom ter. Mas aqueles conteúdos que eu vou gravando ali na minha sala, na minha varanda, ou aqui no meu escritório, tipo assim, gravando, falando sobre opinião e tudo mais, ele tende a engajar mais. Ele tende a alcançar mais pessoas. Eu consigo acessar o coração das pessoas, entendeu? Porque eu não estou vendendo nada. E isso é muito bom lá. Então, quando eu começo a falar isso para as pessoas não acreditam. Uma vez eu fui num evento também do TikTok e o pessoal lá, mano, é engraçado que todo mundo faz conteúdo lo-fi. A diferença é que eles não falam conteúdo lo-fi, mas eles falam conteúdo dando opinião própria. Porque é isso que tá vendendo hoje em dia. E com os avanços das IAs, não sei se vocês estão vendo esse barulho, ó.
Deve estar um barulho, como é que fala? Deve ser o SAMU, não sei, mas enfim. Até perdi a linha de raciocínio, ó. Cara, perdi a linha de raciocínio. Lá no evento TikTok, né? Mano, todo mundo lá grava conteúdo assim, dando opinião. Tipo assim, dando opinião, não sei o que, pipi, popopó. Principalmente os donos de e-commerce de roupa, velho. Você precisa de ver. E eles conseguem acessar as pessoas. Porque não é que o conteúdo é simples, é que o conteúdo não é um conteúdo vendável, é um conteúdo de conversa. Por mais que as IAs estão avançando, nós ainda somos seres humanos. Você tem suas dores, você tem os seus anseios, você tem os seus objetivos, você é rancoroso, você é ressentido, você é envergonhado, você é tímido, você é retraído. Então, isso que nos torna humanos, está entendendo? E quando a outra pessoa do outro lado vê você está vendo a minha cultura, eu sou uma pessoa alternativa, por exemplo. Então, é muito provável que eu atraia pessoas muito alternativas, principalmente que eu tenho tatuagem e tudo mais, entendeu? É muito provável isso daí. E não tem problema, outras pessoas vão me criticar, outras sim, outras não. É normal isso na internet. E quando as que estão te criticando, ela fala assim, deixa essa pessoa pra lá. Enquanto outras vão gostar de você pela sua personalidade e a sua aparência, ou qualquer outra coisa do tipo, ela vai se conectar mais com o que você está falando. Nada aqui como eu posso falar, nada aqui é programado, nada aqui é editável, né? Tipo, aquele corte, sei lá o que, entendeu? Então é por isso que os conteúdos lo-fi estão ganhando muito espaço. Muitos youtubers estão fazendo muito sucesso aí, pessoas pequenas, que elas, mano, liga a câmera e começa a falar, velho. Às vezes na cozinha, às vezes na sala, entendeu? Eu tenho meu ambiente porque aqui é meu escritório, aqui é o local onde eu trabalho. Mas tem gente que grava no quarto assim e começa a falar. Isso conecta, isso é muito legal. Então a sua estratégia tem que ser como que eu posso aplicar isso no meu negócio? Como que eu posso aplicar isso no tráfego pago? Porque as pessoas se limitam só a usar isso no tráfego orgânico, gente. Conteúdos lo-fi não é só para tráfego orgânico, é para tráfego pago. E, paralelo a isso, já vem a minha última pauta aqui, que é o sistema de espelhagem. O que seria essa estratégia do sistema de espelhagem, de espelhamento, que é muito bom quando você coloca isso nos seus conteúdos lo-fi. Eu aprendi isso com o Chris Voss, quer ver? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui desse livro, inclusive, ó. Esse aqui é um livro muito bom, eu leio todos os dias. Então, se você não lê, é bom você começar a ler, porque aumenta um pouco o seu repertório, você consegue aplicar coisas na sua vida, você consegue ter resultados mais rápido, entendeu? Então, é muito bom você ler, pessoal. Então, assim, vocês lerem, pessoal. Então, assim, ele falou muito sobre a estratégia do espelhamento. Eu consegui aplicar para alguns clientes aqui meu da agência, né, para eles falarem um pouco o conteúdo lo-fi, utilizando a estratégia do espelhamento. O que seria isso? Com o tempo, quando você começa a entender a sua audiência, o seu público, o seu cliente ideal e a sua persona, você começa a fazer pesquisa de satisfação com essas pessoas. Você começa a entender por que elas compram de você, o que elas querem de você, o que elas estão sentindo, qual o momento da vida que elas estão hoje e aonde elas querem chegar amanhã. Como você vai ajudar essas pessoas? Conforme você vai tendo todo esse tipo de conteúdo, conforme você vai tendo todo esse tipo de resposta, quando você vai mapeando 100% a sua persona, vai chegar uma hora que você vai estar falando quer ver? Eu vou te passar uma estratégia. É por isso que meu conteúdo é só para empreendedores, donos de negócio, mas se você não está aspirando a ser, já vai aprendendo para aplicar isso no seu negócio. Fechou? É o seguinte. Quando você quando você começar a ter bastante informação da sua persona, ainda mais que você que faz bastante sessão diagnóstica ou sessão estratégica para vender mentoria e tudo mais, ou quando você está ali com os seus alunos, eles estão comentando nas suas aulas, as pessoas estão desabafando, reclamando, vai no Reclame Aqui, vê que o seu pessoal está falando alguma coisa, não sei o quê, joga isso pro chat GPT e fala assim para ele: chat, por favor, quais são as palavras-chave mais repetidas do meu público, do meu cliente? Quando ele puxar isso e vai mostrar para você as palavras mais repetidas, aí você fala: chat, beleza, qual pegando todas essas dores laterais da minha persona, qual que é o objetivo delas? Qual que é o medo comum delas? Qual que é o objetivo comum delas? E ele vai falar. Todas as respostas que o chat GPT disser para você, você vai começar a criar os seus conteúdos lo-fi.
através dessas respostas. Por quê? Porque através das mesmas palavras que o seu cliente fala, os objetivos que seus clientes têm, quando você começa a falar isso, a pessoa que está ouvindo você do outro lado, ela vai gerar um certo tipo de empatia com você. E isso no tráfego pago funciona demais, 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 demais. Porque a pessoa vai se identificar com o que você está falando. Já basta ela se identificar com você. Agora, com o que você fala que a comunicação é o maior poder do ser humano, então ela vai te dar mais atenção. Então, seu engajamento aumenta. Logo, seu engajamento aumentando, você consegue vender mais e se relacionar mais. Então, essa é uma estratégia que você pode usar aí nos seus conteúdos lo-fi. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveitando, o que eu ia falar com você? Eu vou indicar um vídeo aqui para você nos cards, onde que eu falo como que eu faturo de 2 a 3 mil reais por mês com o meu tráfego orgânico. Então você vai pegar todo o conteúdo desse vídeo aqui, que eu falo sobre sistema de lo-fi e tudo mais, e você aplica nesse vídeo que eu falei, porque eu deixei lá detalhado certinho como é que são os meus processos. Aí quando você vê com os conteúdos lo-fi, você vai conseguir vender muito mais o seu negócio. Fechou? Valeu por ter assistido até aqui, se inscreva no canal e gratidão!